Hello, cidadãos do mundo! Então, hoje trouxe para o canal uma receita asiática, especificamente chinesa, mais do norte da China, que é o bao ou baozi, que é um pãozinho redondinho. Se vocês já assistiram Kung Fu Panda, vão lembrar que o Paul, ele gosta desse pãozinho, que parece uma trouxinha e ele é recheado com uma carne, um vegetal. No caso, eu fiz com o clássico, com a carne de porco e coloquei também repolho junto. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz e já adianto que esse pãozinho, ele é diferente, especialmente porque ele não é assado, ele é cozido no vapor. Então, se vocês querem saber como é e se fica bom esse pãozinho, fique aqui comigo e sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Para esta receita você vai precisar de água morna, farinha de trigo e fermento biológico seco. Você vai colocar o fermento na água morna, mas lembre-se, morna, não quente, senão você vai matar a levedura e não vai funcionar. E aí então você vai misturar bem. Acho que na receita que a Cici postou no canal dela, a mãe dela fez com 200 ml de água morna para misturar o fermento, mas acho que eu coloquei 300. E aí ela não colocou açúcar, mas eu coloquei um pouquinho para ajudar mais na fermentação. E então vai misturar bem. E aí ela vai usar 1 quilo de farinha de trigo. O pacote que eu peguei estava quase cheio, não tinha exatamente 1 quilo, mas depois eu fui adicionando mais. E aí você vai colocar sal na massa e então vai misturar. Depois de misturar isso, você vai colocar a água com o fermento e vai começar a misturar muito bem até chegar a um ponto que não vai dar mais para misturar com uma colher. E aí você vai misturar com as mãos e aí vai amassar, como se faz com uma massa de pão mesmo. O total de água é entre 500 e 600 ml, água morna, lembrando. E se você sentir que precisa de um pouco mais de trigo, você pode colocar. Então você vai amassar, vai deixar descansando por pelo menos 1 hora. O que eu gosto de fazer é aquecer o forno e depois colocar lá. E aí eu fui para a parte do recheio. Então eu usei óleo de coco para, né, dar uma equilibrada, ficar um pouco melhor. E aí eu usei a carne de porco bem picadinha, como eu não acho moída, eu piquei bem pequenininho. E aí eu coloquei tempero. Elas usam um tipo de pimenta, molho de ostra, mas eu não tinha, coloquei shoyu. E como vocês podem ver, fazendo aquela técnica de aquecer o forno e colocar lá, ele cresce bastante. Então você vai pegar a massa, vai cortar em alguns pedaços, depois cada um desses pedaços você vai rolar, vai fazer tipo um rolinho, uma cobrinha com cada um. E então, depois de fazer isso, vai cortar em pedacinhos. E cada um desses pedacinhos vai virar uma bolinha, então você vai enrolar de forma a virar uma bolinha. E nisso você vai ali estar terminando o seu recheio. Então, como é uma carne vegetal, eu coloquei a carne de porco e depois eu adicionei o repolho. Depois de fazer as bolinhas, o que você vai fazer é abrir a massa. O ideal é que você abra a massa e as pontas fiquem mais finas do que o meio para ajudar a fazer o formato bem bonitinho. Mas como eu não tinha o rolo pequenininho, só esse grandão que vocês estão vendo, foi com isso que eu fiz. Então você pega a massa, segura ali com o polegar e vai franzindo assim toda a borda do pãozinho. E aí você vai juntando com aquele pedaço que você tá ali segurando com o polegar. E aí depois disso, você vai fechar completamente e vai dar uma torcidinha nele. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu fui abrindo a massa e colocando um em cima do outro. E como eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de trigo na minha, aconselho a não fazer isso, porque depois pode grudar e eu tive que abrir de novo. Então, fazendo mais um bal para vocês, como vocês podem ver, eu tentei dar uma afinadinha nas pontas. Você vai colocar o recheio no meio, vai deixar ele bem centralizado para não ficar vazando na hora que você for fechar. Se você conseguir, né, processar para ficar moído, melhor. É que eu não pude fazer isso, então ficou assim picado mesmo. Então, você vai ali, vai segurar com o polegar e vai juntando, franzindo toda a borda. Então, percebe que quando você deixa ela mais fininha, fica mais fácil de fazer o formatinho bonitinho. E aí, você vai juntando, 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 até fechar, dá uma torcidinha, e aí está pronto o seu bal.
Então eu cozinhei eles no vapor no mesmo dia em que eu preparei, como vocês podem ver. Alguns não ficaram exatamente bonitos, como é o caso desse. Esse já ficou um pouquinho melhor. Então ele fica assim, parecendo realmente um pãozinho. Ele não vai dourar porque ele é cozido no vapor, e eu também fiz essa versão docinha que ficou assim. Como vocês vão ver num shorts que eu vou postar posteriormente, é a mesma massa, só que você coloca açúcar e torce com o hashi. Gente, eu vou provar com vocês. Eu dei uma mordida, esqueci. Mas ele fica assim. Os meus não ficaram tão bonitinhos. Esses aqui eu congelei e preparei um outro dia, diferente daqueles que apareceram anteriormente, que eu já preparei no mesmo dia pra vocês. E você vai juntando, como aparece aqui no vídeo. E aí ele fica uma trouxinha assim. Ele poderia ter ficado mais bonito, eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de trigo pra massa ficar mais consistente. E também eles têm um rolinho pra abrir a massa que é bem menor e bem mais curtinho, que eu acho que facilita, porque as bordas precisam ficar mais finas do que o centro. E aí fica mais fácil de modelar e fica mais bonito. Então ele é recheado. Acho que eu deveria ter colocado o repolho um pouco mais tarde, porque ele simplesmente sumiu. E como aqui não é fácil achar carne de porco moída, eu piquei pequenininha. Não tão pequenininha alguns, porque daí eu já tava cansada, não tinha muito tempo. Na verdade, eu não tinha muito tempo pra fazer isso. Mas fica assim. Eu acho que quando você prepara no mesmo dia, ele fica mais fofinho, mais macio. Tipo, ele cresce, ele dá uma inchada e ele fica bem macio, como um pãozinho mesmo. Se congelar pra fazer depois, ele ainda fica gostoso, mas ele não fica tão macio como fica quando você prepara e já faz. Já coloca ele no vapor, né? E... ele não fica tão maciozinho assim, não. Mas é muito bom. É uma delícia. Eu pensei... Como eu nunca pensei em fazer pão no vapor antes. Porque ele fica muito úmido. Bem úmido e bem macio. Então fica muito gostoso. Peguei um outro pra vocês. Tá vendo que a morna eu amassei e fui deixando, então ela acabou encolhendo e ficando mais grossa. Então ela não ficou tão bonitinha, mas ela ficou aqui o formato da trouxinha, sim, tá vendo? Aí você morde. E tem o recheio. Como eu não tenho, né, aquelas coisas que eles têm de fazer, cozinhar no vapor, com bambu e tal, eu fiz numa cuscuzeira. Funcionou. Se você tem panela a vapor para cozinhar legumes, também vai funcionar. Eu também fiz essa opção docinha. Gente, eu achei que tava gravando e não tava, mas eu tinha desmanchado as camadinhas. E quando eu mostrei pra vocês, esse aqui deu uma rachadinha, mas fica bem... Então, fica umas camadinhas assim. É gostosinho. Foi esse vídeo, gente. Comentem aqui o que vocês acharam. Vocês estão curiosos pra provar também? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou estar postando vídeos por aqui, nesse estilo. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que vão estar curiosas para saber como é fazer o bao, que de repente podem até fazer para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!